Olá pessoal, tudo bem com vocês? A partir desse momento você deve estar preparado para assistir mais um podcast da SPNT Produções. Mas antes disso eu quero pedir para você que é novo por aqui, se inscreva e ative o sininho das notificações, viu? Para não perder nenhum de nossos conteúdos. E a você que já é inscrito e não tem recebido as nossas notificações, verifica se o sininho está ativado, para que assim você venha ser notificado. E a partir de agora você vai conhecer os nossos patrocinadores. Revelar para você de primeira mão quem é o nosso convidado desta noite. Antes disso, vai rolar a vinheta do nosso podcast. Senhores, a paz do Senhor Jesus para você, a paz do Senhor Jesus para sua família. Quero dizer mais uma vez, seja bem-vindo ao podcast da SPNT Produções. Tem como título podcast SPNT e a gente tem a honra de ter mais um convidado aqui conosco. Nessa edição do podcast, eu quero apresentar para você pastor Domingo Barbosa aqui conosco. Pastor Domingo, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmão Josinei, é uma satisfação, uma honra muito grande, né, poder participar desse podcast. Eu creio que assim a gente não tem palavra, né? Para mim foi uma surpresa. Confesso que a gente já imagina de entrevista, essas coisas assim, mas isso é muito bom. Eu tenho acompanhado as pessoas que você tem trazido e dado o seu testemunho, contado a sua história, e isso é louvável aqui para a nossa cidade, onde muitos não dão a importância, mas não sabem o que o valor disso aqui. Com certeza. Eu estou muito feliz e sou grato por você ter me feito esse convite. Amém. Posso até dizer para você que eu não tenho palavra. Sinto-me honrado. Amém. É como o podcast ele tem essa visão, né? De dar oportunidade àqueles que buscam oportunidade, né? Porque Verdade. A gente olha a sua vida desde quando o senhor passou a ser morador do município de Palestina do Pará, né? Seu intuito, né? Seu empenho para com a obra de Deus e notoriamente é notado em nossa cidade, né, com sua somatória, né, de testemunho, né, de obras, e a gente lhe trouxe aqui com esse objetivo, né, de conhecer a sua história, de conhecer como foi que o senhor se tornou esse Domingo Barbosa de hoje, conhecido como Pastor Domingo Barbosa, e a gente quer saber de cara já do senhor acerca da sua convenção, como foi que você chegou aos pés de Cristo? Fala pra gente. Irmão Josinei, é uma pergunta muito boa. Eu vim de um lar que não era cristão. Minha família, minha mãe muito católica, muito religiosa, mas não conhecíamos o lado cristão. E há um tempo, um dos meus irmãos, mais novo do que um ano, hoje ele é pastor também, pastor Raimundo Barbosa. Certo. Ele foi o primeiro a aceitar Jesus na família. E com ele aproximar de Cristo com essa nova visão, dentro da família foi excluído. E eu acabei abraçando essa causa também. Então nós dois fomos os primeiros da família. Depois dele, eu. E daí então a gente passou a essa credibilidade para a família. A família começou a ver com outros olhos. No início foi muito difícil, mas depois a família abraçou. E hoje, graças a Deus, a minha família, todos são cristãos. Por completo. Por completo. Eu sou órfão de pai e mãe, mas todos dois partiram cristão. Meu pai aceitou Jesus, minha mãe aceitou Jesus. E hoje a minha família inteira. Os que não estão congregando, os que não estão firmes,
mas já sabe, já é conhecedor da verdade. Já é conhecedor da verdade. E foi em 93, eu fazia barzinho, música, aquelas coisas. Tocava ao vivo? Tocava ao vivo. Certo. E um certo dia eu me deparei com o culto de mocidade, meu irmão já era crente, eu ainda não era. Me deparei com o culto de mocidade, eu estava indo para uma lanchonete para fazer, né, a festa daquele dia, daquela noite. Certo. E acabei no meio da estrada, parei para ouvir aqueles louvor do culto de jovem, era na rua, mas era uma banda de instrumento de assopro, né, sax, trombone naquele tempo. E aquilo tocou muito na minha alma. E eu não resisti naquele dia. Aquele dia eu fiz a minha confissão, não esperei ninguém fazer apelo, fui lá na frente e perguntei o que eu tinha que fazer para fazer parte daquele grupo. Olha aí. Eu não tinha conhecimento. Eu confesso que eu não visitava a igreja evangélica, de maneira nenhuma, nunca tinha entrado dentro de uma igreja. E ali já pararam o movimento, já oraram por mim e disseram, agora você já faz parte do grupo. E daí então Deus tem me dado graça e graças a Deus, até hoje, de 93 para cá, a gente está firme na presença de Deus. E foi uma história muito linda, eu sempre fui esforçado na obra. Eu sempre tive um bom desempenho, porque tudo que eu fazia com amor, com carinho. E quando eu tomei uma decisão de servir a Deus, eu não quis ficar só num banco. Eu não quis ficar indo lá e ver o pastor pregar, não. Eu comecei a meditar na palavra de Deus e ter desejo de fazer alguma coisa. Certo. Então, uma das coisas que eu sabia que eu já desempenhava era o louvor, porque eu já tocava, né? Eu já cantava. Tinha contato com o instrumento. Então já comecei a me aperfeiçoar, já mudei porque eu não fui mais tocar. Depois dessa data eu não fui mais tocar para o mundo. Eu já dediquei a minha vida na igreja, aí já falei para o pastor que eu tocava, cantava. E o pastor foi muito inteligente também, porque naquela época os pastores eram mais duros. Eles observavam você muito tempo para poder engranjar em alguma coisa na igreja. Mas não, esse pastor foi um pastor muito amigo, um pastor muito sábio, até quero dizer assim, muito sábio. E logo em seguida ele já falou com o líder da banda lá do jovem, disse, o irmão aqui, o novo convertido, disse que é músico, canta e toca, então aproveitem o que ele sabe. Então já me encaixou com o povo. Então aquele já foi um pontapé muito maravilhoso para mim, no meu ministério. Então, essa oportunidade que foi lhe dada, com certeza... Essa aí eu nunca esqueci. Eu nunca esqueci, jamais vou esquecer. Ele ligou com a obra de Deus. Não, isso foi uma coisa... Porque eu pensei que ali eu ia estagnar, eu ia estacionar, porque... Ia passar numa peneira. Mais ou menos isso. E aí, daí então, comecei a fazer parte do grupo de jovens. Certo. E já fui tocando, e aí despertou o desejo de cantar e cantar e cantar, e graças a Deus. E me espelhava muito em J. Neto, Marco Antônio, né? Maravilha. Aí depois conheci Silvan Santo. Boas referências. E não parei mais, né? Graças a Deus. E daí de auxiliar, me apresentaram auxiliar. E como auxiliar, já me colocaram a primeira responsabilidade de uma igreja nas minhas mãos. Como auxiliar? Como auxiliar. Olha aí. Por quê? Eu comprei uma caixa de som, um DVD e microfone sem fio. Para mim fazer um trabalho nas feiras, nos mercados, isso na capital, né? E quando um dia o pastor viu eu fazendo esse trabalho na rua, ele ficou abismado, né? Olha o homem aí. Um novo convertido, pregando, cantando na rua. Eu não esperei pastor mandar eu ir, não. Eu comecei a ler a Bíblia e tinha aquele desejo, meu coração queimava para fazer algo para Deus. Assim foi o meu ministério. Daí me colocaram numa congregação. E desse tempo para cá não parei mais. De 2004 para cá não parei mais. Todo o tempo de 94 para cá não parei mais. Pastoreando, como auxiliar, depois me apresentaram o diácono, depois me apresentaram o presbitério, depois me apresentaram evangelista e ordenado a pastor na convenção da El Shaddai. Se eu conhece, eu fui para Minas Gerais. É uma história muito longa essa história de eu ter ido para Minas Gerais. Quando eu estava na Vila Fortaleza, aqui próximo de São Geraldo, eu estava pela convenção da Comiadepa, que é a Convenção das Assembleias de Deus,
da missão, que certo. A igreja chama o Assembleia de Deus missão, mas a convenção é Comiadepa. Então eu era ligado a Comiadepa. E nós estávamos abrindo um trabalho na Vila Fortaleza, eu com o meu irmão, o pastor Raimundo Barbosa, e daí então veio aquele desejo de ir para Minas Gerais. Minas Gerais? Minas Gerais. E fui para Minas Gerais. Qual cidade que você foi? Em 2010, Caratinga. Caratinga, Minas Gerais. É a cidade do pastor Giovanni, que ele teve em São Domingo por muitos anos como médico, como diretor, secretário de saúde. E ele era presidente da igreja El Shaddai. E eu casado, a minha esposa, casada na época, Lucimar Lima de Souza, foi diagnosticada de um câncer. E aqui na região tinha que esperar de 8 a 12 meses para começar a iniciar o tratamento. Certo. E foi quando o Dr. Giovanni me estendeu a mão. E lá em Minas Gerais, a minha ida para Minas Gerais foi isso, fazer esse tratamento. E lá fiquei pastoreando por 5 anos e uns 6 meses. Em Minas Gerais. Minas Gerais. Você foi para lá em 2010? 2010. E ficou até 2015 em As Quebradas. 2015, isso. E chegamos, parece que em outubro de 2015 nós chegamos aqui, em Palestina. Palestina do Pará. Porque esse tratamento lá acabou a medicina desenganando. Até aqui a medicina foi, e aqui agora só a mão de Deus. Ela ficou 5 anos em tratamento. 5 anos fazendo o tratamento. Eita. E esse tipo de câncer que ela foi diagnosticada era incurável. Segundo a medicina, não tinha cura. E de fato não teve. Nesse período desses 5 anos e pouco, a médica que acompanhava ela, a oncologista, me chamou e disse: olha, pastor, eu sei que o senhor é um pastor, eu sei que o senhor tem fé, mas segundo o nosso conhecimento aqui, a medicina não tem mais jeito para sua história. Estagnou aqui, né? O último exame que ela fez, que era para ver como é que estava o andamento da doença, deu assim inúmeros nódulos. Então, no pulmão, no fígado, o corpo todo estava contaminado. Ela disse: se ela tem família, leve para ela ver a família. E a família dela era daqui de Curionópolis. Curionópolis. Ela era de Curionópolis. Aí eu trouxe. Não menti, chamei ela e falei o que a médica tinha me falado. E ela é uma mulher muito... de uma fé muito extensa também, madura no Evangelho. Espiritual. Disse: não, nós estamos aqui, qualquer hora que Deus chamar, nós vamos. Então, se a medicina não tem mais jeito, e se Deus quiser curar, Ele pode curar. Se Ele não quiser também, eu estou pronta para fazer, para aceitar o que Ele quiser. E eu vou para onde é a minha família. Nesse intervalo, eu acabei construindo uma igreja lá em Minas Gerais. 5 anos lá? 5 anos lá, acabei construindo uma igreja muito linda, graças a Deus. Está lá pronta, tem um pastor pastoreando lá. E eu fiz a festa da inauguração da igreja em agosto. Eu levei daqui do Pará para pregar lá o pastor Genilson. Você conhece, né, o pastor Genilson Nunes? Você levou para pregar lá? Foi ele que foi o pregador da inauguração da festa da igreja lá. Pregou. Foi ele, um grande amigo meu por nome Genival, de São Domingo do Araguaia, e o meu irmão, o pastor Raimundo. Foi em agosto e em outubro para novembro eu cheguei, com a minha esposa, foi desenganada. E de fato, nós chegamos aqui em novembro, foi com 22 dias que nós chegamos aqui na Palestina. Eu ainda fui apossado, quando eu cheguei, levei ela para a minha família, lá em Curionópolis. E o pastor Giovanni, na época era o Braga, se você lembra, o Braga era o pastor aqui. E foi feito um remanejo aí, o Braga foi para o São Geraldo e me colocaram no lugar do Braga. Foi o pastor aqui. Foi a minha vinda em Palestina. A minha esposa ficou em Curionópolis e fizeram a minha posse aqui. Parece que não estou a paz mais a data do mês, mas foi novembro. Certo que, resumindo, com 21 dias que nós tínhamos chegado de Minas Gerais, eu já tinha levado ela para Teresina, porque sofria muita dor, tinha que tomar um medicamento. Consegui uma vaga no São Marco, e lá ela acabou vindo a óbito. Com 22 dias ela faleceu. E eu fiquei na Palestina. Foi guerreira por muito tempo. Foi, né? E fiquei na Palestina, pastoreando, dei vontade de ir embora para o Piauí, porque a minha cidade, não sou natural do Piauí, mas foi aonde eu me tornei, onde eu morei muito tempo. Foi em Teresina, formou, na né, capital. Lá. Foi na capital, foi lá que dei meus primeiros passos.
E eu queria ir embora para lá, mas Deus não aprovou. E fiquei aqui pastoreando, e meio cabisbaixo, porque viúva, aquela coisa. E foi aonde surgiu de eu conhecer a minha esposa hoje, né, a missionária Cláudia. E aí a gente conversou e acabou que hoje, né, já estamos com 6 anos, há mais de 6 anos que estamos casados, e fazendo a obra aqui em Palestina. Juntos. Juntos. E a obra é aquela coisa, pastorear, eu quero dizer que é um dos trabalhos que Deus me entregou e que eu não posso comparar nenhum outro trabalho, porque eu sou profissional. Quando eu vim pastorear, eu era motorista. Não só por ter uma habilitação. Motorista remunerado, eu trabalhava nas empresas como carteira assinada, trabalhei por muitos anos e eu amei pastorear. Eu posso dizer para você, Valcinei, que é irmão Valdinei, que eu não sei fazer uma outra coisa a não ser pastorear. Eu amo pastorear. Eu pastoreio porque eu amo. Está no meu sangue. Que benção. A coisa que mais eu amo é chegar numa casa, fazer aquela visita, fazer o convite e à noite eu ver aquela pessoa no culto. Para mim não tem salário. Prazeroso, né? Não tem explicação, não tem palavra. Você faz um evangelismo, faz uma visita e você faz o convite e à noite você vê aquela pessoa na igreja no culto. Para mim isso é a coisa mais honrosa que existe na terra. Maravilha. E é assim, o ministério pastoreio, se você ama, e eu acredito assim, tudo que você vai fazer, se você faz com amor, com intensidade, com dedicação, eu acho que tudo se torna prazeroso. Tudo é maravilhoso. Tem muita luta, mas as vitórias são grandes também. Tem os altos e baixos, mas a alegria ela supera a tristeza. Não tem sido fácil, mas eu tenho, no longo desses anos, de 94 para cá, eu tenho um testemunho. Aqui em Palestina eu estou com 6 anos, né? 2015, 2022 vai para 7 anos, né? Isso. 6 anos, 7 anos. Mas eu tenho um testemunho, eu tenho uma vida. Eu não falo o que eu sou. Até porque, irmão Josinei, quando você fala que é, você deixa de ser. Diz que aquele que testifica de si mesmo é mentiroso. Então é bom que os outros falam da gente. É claro que muitos, porque eu entendo assim. Há equívoco, né? Eu entendo assim, quando muitos não vão com a tua cara, que claro, ninguém agrada todo mundo. Certo. Né? Você não vai agradar todo mundo. E tem muitas pessoas, por não ir com a tua cara, eles querem que muitos também não vão com a tua cara. Esse é o moral da história. Quando se trata do meio evangélico, cristão, isso é muito complexo. Isso é muito... Mas é aquela história como foi com Jesus. Qual foi o mal que Jesus fez? Ele não fez mal para ninguém. Jesus só fez o bem. Mas aonde ele passava, ele era caluniado, ele era visto com maus olhos. Gerava desconforto, né? Não era? Mas ele nunca foi se justificar para nenhum daqueles que dizia que ele era o que ele não era. Os seus frutos é que ia dizer que verdadeiramente ele era. Então essa é a minha vida. Cheguei aqui em Palestina, fiz uma amizade, eu não tenho nem palavra. Foi um dos lugares que eu fui abraçar de uma forma, eu acredito que a mão de Deus, ela nunca se afastou de mim nessa cidade. Fui abençoado, sou abençoado. Maravilha. Tive um problema sério na minha chegada por não achar casa para alugar. Para alugar. Algumas que eu encontrei, o Maurício, se o senhor conhece o Maurício Rairon. Brejo Grande? Em Brejo Grande, Araguaia. Sim, Maurício conheço. é como se fosse da minha família. A irmã dele é casada com meu irmão, o pastor Raimundo Barbosa. E ele acompanhou a minha história aqui na minha chegada. Eu arrumei umas 4 casas e, por ser pastor, infelizmente não alugava casa. Não, para pastor não alugo. Então eu passei um perrengue aqui na minha chegada. A reputação na época era bem negativa. Eita, Palestina de açúcar. Quem é pastor? Não, pois eu não alugo. Aluga sua casa aí, eu sou pastor. Aí a pessoa, não. Eu digo, Maurício, a próxima casa, não fala que é para pastor não, moço. Aí eu já botei o Maurício para alugar para mim. E
Isso foi até bom para mim, porque despertou um desejo de construir a casa. Que quando eu sou apossado na El Shaddai, ali na 19, o terreno atrás da igreja é muito grande. Um espaço grandão. E eu digo, sabe de uma coisa, rapaz? O pastor que vai me anteceder aqui, quando eu sair, o pastor que vai vir, ele não vai sofrer o que eu sofri. Eu vou construir uma casa, para quando o pastor vier ter uma casa pastoral. E muitos não acreditavam que a gente ia construir, porque a igreja arrenda muito pouco. Mas Deus me deu graça e construí uma casa 14x8. O pastor Júnior, que hoje é pastor da igreja Cristo para Todo, congregava comigo, era presbítero na igreja. Ele testemunha desse milagre. Nós fizemos uma casa muito rápida. E daí, aqui em Palestina, deslanchou o meu ministério. Né? Saí da El Shaddai, fui para São Geraldo, saí, e resolvi voltar para a igreja de origem. É destino, Deus te leva para fazer um trabalho no lugar e terminou a missão lá. E a obra de Deus, Ele que te conduz. Trouxe de volta. A Bíblia diz que quando a gente toma uma decisão de servir e obedecer a Deus, você não se governa mais. Você é como uma folha, o Espírito te leva para onde Ele quer. Então eu acredito que foi assim. E voltei para Comiadepa. E na Comiadepa, quem estava na época que na Assembleia de Deus Missão era o pastor Lima. Você conheceu o pastor Lima? Sim, conheci. Fui congregar com ele. Da polícia também. Isso. Quando eu cheguei da convenção, que eu fui em 2017, entreguei minha documentação lá, porque como eu tive ausente em Minas Gerais, por 6 anos, quase 6 anos no ministério, então agora eu ia passar por um processo. Eu tinha que ter 2 anos em observação, chamado-se probatório. Não sei se você tem esse conhecimento. Não. A convenção, ela trata dessa forma, o pastor que se ausentou, que saiu. Ele vai ficar em tipo observação. Isso. Aí eu fiquei num tal de probatório, 2 anos, para poder pegar a credencial. E nisso meu irmão pastoreando numa vila aqui, município de Rondon, chamado Novo Horizonte, antigo Vila do Gavião, Vila Gavião. Ficava muito longe para mim estar lá ajudando ele, daqui de Palestina para ir para lá. E a minha esposa não queria sair, porque ela é concursada, né, aqui no município, funcionária pública. E, de uma certa forma, para você fazer a obra, se a sua esposa não estiver de acordo, fica contramão. Então, a obra de Deus, os dois têm que estar de acordo. Então, eu não forcei a barra para ela querer ir, fiquei. E nisso, me apresento para o pastor Lima. Pastor Lima, eu sou da Comiadepa, eu estive ausente, eu estive no Ministério El Shaddai, em Minas Gerais, e agora estou aqui, já fui na convenção, entreguei minha documentação, agora eu estou no probatório. E eu queria aqui congregar com o senhor, só congregar. Ele estava com as coisas dele arrumadas na cozinha lá, tudo embalado dentro das caixas para ir embora da igreja. Você se lembra que aconteceu um problema, fizeram uma abaixo-assinada para tirar ele? Sim. Então eu cheguei naquela época. Eu digo, não vai embora não, pastor. Eu acredito que Deus tem uma hora muito grande aqui na sua vida ainda, eu vou te ajudar. Você vai ajudar, pastor? Eu digo, vou. Não, mas eu tomei a decisão de ir embora, eu vou embora. Não, moço, espera mais uns 90 dias, se não acontecer nada, aí você pode ir embora. Aí eu com a minha esposa montava na moto de tarde, começamos a evangelizar, a visitar, e a minha amizade, meu conhecimento muito grande, de fato que a igreja mudou a cara, veio muitos irmãos, veio muito membro para a igreja. E aí o pastor Lima ficou até um pouco meio animado, só que depois ele perguntou, pastor, você não quer pastorear, tem o Pôr da Balsa, tem Santa Isabel, você não quer abrir um trabalho? Eu digo, não está no meu coração não, pastor, mas eu estou aqui para servir, sou um soldado e o soldado tem que obedecer a ordem do seu chefe. Você é o meu pastor aqui, se você disser vai, eu estou pronto. E aí me colocaram para Santa Isabel. Essa foi a minha ida para Santa Isabel, município de Palestina, distrito aqui a 50 e poucos quilômetros. E lá foi feita a minha posse umas 6 horas da tarde, no meio da praça. Lá não conheci ninguém. Na praça mesmo. Esse é o meu trabalho, eu sempre fui abrir trabalho. Esse foi o meu chamado. E lá fiquei. Vieram embora o pessoal que foram me apossar, de volta no ônibus, e eu fiquei mais a minha esposa. Devido a ser dentro do município, ela só foi transferida para lá, então não perdeu o emprego. E ficamos por lá. E graças a Deus, lá Deus ele nos surpreendeu. Lá nós somos abençoados. Estabilizemos a obra lá, compramos um barracão
que era um depósito de botar madeira no senhor, por nome Carlos Roberto. E desse barracão fizemos dele uma igreja, um templo, que hoje está lá ainda, para a glória de Deus. E ganhamos muitas almas naquele lugar. E de volta da Santa Isabel, para cá, para a Palestina, de novo. Passou quanto tempo lá em Santa Isabel? 3 anos e 9 meses. Quase 4 anos. Quase 4 anos. É muito tempo. É muito tempo. Todo E mundo pensa no... fala em anos assim, 3 anos, todo mundo acha que é 3 meses. Gente, 3 anos em 9 meses é muito dia. E fizemos um trabalho muito lindo, irmão Josinei. Ficou cravado naquela história. região, Cospel, ali na... Inclusive, nós ainda tem um trabalho na Fazenda Serra Grande. Proprietária, irmã Maria. Maria, que conhecida, o falecido esposo dela, Manezinho Calado, não sei se você já viu falar. Sim, já ouvi falar. Então nós temos um trabalho lá nessa congregação. Ainda hoje eu vou para lá, toda sexta-feira eu vou para lá, dirigir um culto lá. Suporte lá. E uma família abençoada, os funcionários. Ela se tornou família, uma fazenda, mudou a cara da fazenda depois que o evangelho chegou lá com esses funcionários. Essa fica em qual região? Na UP3? Na UP3. Indo aqui pelo Brejo vai dar 70... Daqui no Brejo é o quê? 14? 14 a 15 quilômetros. Então, vai dar 71 quilômetros daqui lá. Toda sexta-feira eu faço isso. Quando distante. Eu não vou, a minha esposa vai. Quando ela acha um companheiro, uma companheira para ir, vai. Quando não, ela vai sozinha também. É uma benção. A minha esposa, ela é muito animada e muito esforçada na obra. Está com um espírito de missionária. E aí, quando chegamos de Santa Isabel de volta em Palestina, eu fui congregar com um pastor, que, claro, da missão. Já não era o pastor Lima mais? Já não era o pastor Lima, já era um pastor por nome Nivaldo. Nivaldo. E aí começamos a congregar. E no decorrer desse tempo, uns 90 dias que a gente estava aí, acabou que não deu certo da gente congregar junto. E eu acabei, assim, parece que não combina eu congregar com o pastor. Assim, uma graça que tem na vida da gente, assim, o aproximar dos irmãos, e parece que o pastor gera assim um ciúme, uma coisa. Eu sei que não deu liga. E eu fiquei preocupado, porque eu não posso ficar sem congregar. Eu amo congregar. Não é que eu tenho a igreja, eu ir à igreja como uma obrigação. Eu tenho necessidade de congregar. Eu me sinto uma necessidade de congregar. E eu fiquei preocupado. Digo, agora eu vou congregar onde? Onde eu vou congregar? E fiquei em casa, fui orar, jejuar, pedi uma direção de Deus. E aí um dia eu limpei os instrumentos, minha aparelhagem que eu abro trabalho, e aí umas 6 horas da tarde comecemos a cantar, tocar, e o povo começou a chegar lá na avenida, ali na Rua Araguaia, Transaraguaia. Ali do lado funcionava um bar, você sabe. Certo. Eu comprei aquilo ali. E aí era uma área aberta, quando funcionava o bar, botei as coisas, comecei a tocar, o povo começou a chegar. E aí nasceu o ministério, o qual hoje eu faço parte. Foi assim que nasceu. E não nasceu de uma hora para outra, nasceu de uma adoração. Tá vendo? E ali oramos por 6 almas nesse louvor, aceitando Jesus. E aí Deus falou fortemente em meu coração. O que eu tenho contigo ainda não terminou. Então, faz a minha obra. E aí nós começamos a fazer culto lá, e depois mudamos de lá aqui para 22, no bairro Cidade Nova. Incrível que lá era um bar, né? E os vizinhos lá, eles agradecem muito a Deus por eu ter comprado aquilo ali. Porque o senhor mesmo sente que ali teve até morte ali naquele local. Né? E briga ali era todos os dias, tiro era todas as noites. Era muito cheio de confusão. Acabou se tornando uma igreja. E hoje está cheio de paz lá. Eu só não deixei lá como uma congregação, porque ficava muito próximo da igreja do Altíssimo. Então aí vim aqui para 22. O pessoal até chamava a gente, era a igreja do meio da rua, porque nós não tínhamos um tempo para congregar. Eu cacei um lugar para alugar, para congregar, e não achei. É uma coisa assim, quando Deus quer honrar a gente. Né? Parece que a dificuldade para alguns não vai por aí, mas com Deus é diferente, né? Diferente. Ele usa a circunstância e glorifica o seu nome. Alguns dos irmãos, eles até questionavam, por quê? Será que é a confiança que não confia na gente, que a gente não acha um ponto para alugar? Eu digo, irmão, eu aprendi a depender de Deus. O apóstolo Paulo diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam e que temem ao Senhor. Então eu creio que Deus está trabalhando. E de fato ficamos
uns 5 a 6 meses na rua, congregando na rua. Na frente da casa da Eva Brito, com a casa da irmã Norinda. Sim. Ficamos ali congregando na rua. Quando viu uma chuva, nós entrava para dentro de casa, bagunçava. E aí surgiu a Eva Brito, disse, pastor, esse terreno aqui é do André, mas da minha filha. Se você quiser construir a igreja aí, você que sabe. Eu digo, é de Deus. E aí já projetamos na construção. De certo, irmão Josinei, com 48 dias que nós começamos as valas, nós cobrimos a igreja. Foi bem rápido mesmo, meu. 16 metros de comprimento com 7,20 de largura. Uma estrutura e tanto. Estrutura. Se fosse para mim começar hoje, eu não tinha coragem. Hoje eu não tinha coragem. Estava ousado naquela época. Então hoje época. eu vejo assim o tamanho do templo que foi construído e a gente só agradece a Deus. Porque era uma igreja que não era bem vista, era uma igreja que muitos tinham ela como que não fosse cristão. E já oramos por muitas almas ali aceitando Jesus. Maravilha. Então essa é a minha história aqui em Palestina. E em 2007, eu gravei meu primeiro CD. Né? Eu sou cantor, eu sou um adorador, sou consagrado. Então a sua história com o seu CD foi antes de ir para Minas Gerais? Antes. Eu estava... Qual o título do seu CD? São 2 CDs, são 2 álbuns. O primeiro chama-se, tem como título Duas Multidões. Duas Multidões. E o segundo, o Pai, CD Pai. Certo. O primeiro, como... Qual dos 2 álbuns tem a canção Sapatinho de Algodão? É o último. CD Pai. É o CD Pai. A gente quero até lançamento. avisar o pessoal que a gente tem algum desses louvores aí no canal do YouTube. Eu acho que do primeiro, Duas Multidões, que você não tem. Eu vou te passar ele. Então não. Para nós colocar no YouTube aí, tá? Exatamente. Mas foi uma benção. O primeiro eu consegui ainda fazer 37 mil cópias. É mesmo. De porta em porta. Ou seja, de igreja em igreja. Nunca paguei 1 hora de propaganda. Não. Sim, foi um trabalho que nasceu, creio, no coração de Deus. Você fez esse de porta em porta sozinho ou teve pessoas ajudando? Não, só as pessoas ouviam e me contratavam. A pessoa ouvia, pastor, vai cantar na igreja, pastor, tem uma agenda, pastor. E aí Deus abençoou. Pastor, manda 200 CD, pastor. Naquele tempo era CD. Eu não cobrava como eu nunca cobrei. Até hoje. E era o CD Pai de Multidão, como é que chama? Duas Multidões. Duas Multidões. Foi o primeiro CD. Esse CD foi campeão. Tem um louvor nesse CD, a faixa número 10, que tem como título Vai Orando. Foi campeão na rádio, tocava demais. Ele foi o carro-chefe do CD. E já no CD Pai, tem um louvor que ainda hoje... a faixa número 5. Que é muito ouvido também. Ela foi campeã por várias vezes na rádio ADM. Ainda hoje ou outro? Ainda hoje. Pois é, muito linda a mensagem. Assim, a gente não fica conhecido porque é um projeto de Deus. Deus não ainda permitiu que a gente... Mas são os louvores que tocam na alma, são louvores que verdadeiramente... Não, são muito lindos os louvores, de fato. Então me despertou o desejo de gravar, mas não foi pensando na fama, não. Eu já tocava, já cantava no mundo, então eu, no meio evangélico, eu digo, por que não fazer um CD? Até porque no mundo não tive como fazer, nem passou pela minha cabeça de fazer. Eu cantava e bateu uma curiosidade de ouvir a minha voz. Eu digo, vou ver como é que fica a minha voz. Eu vou gravar para ver como é que fica. E 2007 não era muito fácil gravar, você sabe disso. As coisas mudou agora, que a gente faz um hino num celular, mas de primeiro você tinha que ir para o estúdio. Com certeza, não tinha tecnologia que tem hoje. Procurar um produtor, tinha que procurar alguém que fosse... E aí eu... Tinha uma barreira muito grande. Não era fácil. E eu louvo a Deus pela vida de um cantor, ele já era cantor, chamado J. Paixão. J. Paixão. Eu conheci esse cara, inclusive eu trouxe ele, nem me lembro mais o ano, eu trouxe ele para cantar aqui na El Shaddai uma época. E ele me ajudou muito. Inclusive ele me deu 5 hinos de autoria dele para me gravar. E foi aí que a gente começou um trabalho para ouvir a voz. Eu quero ouvir a minha voz, quero ver como é que eu canto. Só que o projeto de Deus não era esse. Quando eu saí do estúdio, eu já tinha por mais de 1000 cópias de CD vendido. As pessoas venderam, vamos vender, o pastor está gravando.
vamos vender o CD do pastor. Vendeu antecipado. É R$10, quando o CD sair, eu trago o CD. Então arrumou uma equipe de irmãos de oração, irmãos, pessoas que simpatizavam pelo ministério da gente. 1000 cópias. E eu sem saber. 1000 cópias. 1000 cópias. Então, quando eu mandei fazer, a minha primeira tirada já foi mais de 5.000 cópias. E daí, então, a gente deslanchou o trabalho e não paremos mais. E eu fiquei nesse trabalho, eu deixei de tomar conta de congregação e... Foi passar um tempo itinerante. Um trabalho itinerante. E aí fiquei por 6 anos na itinerância, trabalhando com esse CD. Foi uma bênção de Deus. Ganhamos muita alma para o reino de Deus. Ainda hoje pessoas me ligam pedindo a música. Pastor, aquele CD Duas Multidão, manda para mim. Então, marcou a minha história. E depois veio o CD Pai e eu não parei. O CD Pai foi gravado em que ano? Foi gravado em 2011. Para 2012. Você estava em Minas Gerais? Foi 2013, 2012, 2013, CD Pai. Aí eu dei uma parada assim, aconteceu aquelas coisas, eu fiquei viúvo e eu acabei dando uma esfriada. Mas eu tenho um repertório gigantesco. Estou pretendendo agora, no final do ano, tá lançando aí 3 músicas, 3 louvor abençoado, que toca na alma. A gente tem pedido a direção de Deus, que na verdade, irmão Josnei, o senhor como cantor também, como músico, o senhor sabe, é diferente a música no mundo com a música de adoração ao Senhor. Ou seja, a tocada, a pegada pode ser a mesma. Agora, o preparo espiritual é diferente. O que está envolvido na compostura da música é diferente. São 2 mundos, né? É 2 mundos, é diferente. Porque a música é música, ou seja, o acorde que eu faço para tocar uma melodia de adoração ao Senhor é o mesmo acorde que eu faço para tocar. Agora, a postura sua, o compromisso, o sacrifício é totalmente diferente. A intenção. A intenção. Por quê? A nossa intenção como cristão é de adorar, se expressar para Deus em adoração e que Deus venha tocar no coração daqueles que verdadeiramente ainda não conhecem, para que possa tomar a decisão de mudar o seu caminho. Esse é o objetivo do louvor, é que alcance as almas, que cura, que liberta. E eu tenho um repertório pronto. De 3 canções. Para me escolher. Eu tenho aí umas 70 músicas, tenho aí uns 70 louvores para me escolher. Devido agora acabou esse negócio de CD, então a gente vai gravar de pouco. Tem que lançar nas plataformas digitais, né? E você, esse canal, a divulgar, a gente fazer isso pra gente. Vamos aqui. Inclusive, amanhã eu vou te passar o CD, te mandar as músicas do Multidão, pra gente trabalhar, botar, porque é um CD que ninguém conhece, porque ele foi explorado em Teresina, no Piauí, uma boa parte do Maranhão. Eu conheço o... Porque quando eu cheguei aqui no estado do Pará, eu já cheguei parado, né? Eu não... mexendo com um hospital, vai para um lado, então eu parei todas as agendas. Inclusive eu cheguei até a colocar no meu Facebook que estava encerradas as agendas por um tempo indeterminado. Eu não estava mais atendendo. Recebi muito convite, mas deixei de atender. Porque não é fácil, né? Lidar não é fácil. Então, mas agora eu estou... É claro que eu não vou deixar de pastorear para viver na itinerância, mas não impede da gente estar lançando, né? Então nós vamos... Pode tirar uma semana, Deus uma tem semana cobrado, de um mês. Deus tem cobrado, Deus tem falado através de pessoas, de profetas, que eu não posso parar, que eu tenho que continuar. E eu estou com essa fé, com essa certeza que agora nós vamos emendar e não vamos parar mais não. Todo ano nós vamos estar lançando aí 3, 4, 5 músicas e glória a Deus. Que vai ser benção. Necessário, você tem uma voz ungida, marcante, né? Interpreta muito bem, não pode deixar. Aí eu falo isso, um homem desse que canta da forma que canta, parar, a gente tem que estacionar lá primeiro. E falar para o senhor que estamos à disposição. Amém. Os irmãos, os pastores, estamos aí. E o bom é que vai o pacote completo. Chama para um evento aí, a gente canta e conta uma história. O que Jesus fez. Toca ainda a harpa, atende a oportunidade e ainda prega. Então, irmão Josnei, eu quero... agradecer aqui a oportunidade de contar a minha trajetória, claro que é resumido, a gente resume a minha trajetória, como cheguei em Palestina, e mais uma vez, esquecendo aqui, teve um detalhe, na Vila Santa Isabel,
Deus me abençoou de uma forma tamanha. Assim, quando se trata de obra, os colegas, os amigos que me conheceram, pô, o que deu na tua cabeça? Você enlouqueceu para ir para Santa Isabel? Porque lá teu ministério parou, uma roça daquela. A gente está esperando o cantor se destacar, feio para acabar de... Moça, aí tu vai morrer de fome. E lá Deus me abençoou poderosamente. Para completar, eu fui até candidato a vereador. Graças ao desempenho de Santa Isabel, né? Fui candidato a vereador em Santa Isabel e, por sinal, devido a ser forasteiro, tanto na Palestina como em Santa Isabel, não tenho família. Aqui, na época, eu não tinha família. A minha família é a família da minha esposa, mas a minha família biológica não tinha ninguém. E fui bem votado. Devido não ter família, não ter aquele apoio em condições financeiras, né? Só na amizade e no testemunho. Porque você andando na Santa Isabel, Cospel, essa UP3 aí, e falar em Domingo Barbosa, são poucos que não me conhecem. E eu acredito que não tem um que vai falar algo que tire o meu caráter, que me discrimine com respeito ao Evangelho. Mesmo como candidato, mas a minha postura nunca mudou. Eu ia discursar com os padres que não estava pregando. E fui ganhando alma para Jesus e tirei 129 votos. Muito voto, então, né? Como pastor, quero deixar bem claro aqui por todo o povo que nos assiste, quero deixar bem claro que o cidadão que ele tem posse de um título eleitor, ali é o passaporte para ele ser candidato a qualquer coisa. Tanto vai ser presidente, senado, deputado, vereador, prefeito. Ele tem um direito em uma candidatura. E nós, como cristãos, nós vivemos muito tempo com essa mente impregnada, dizendo que era pecado dar o nome que a política não era lugar para um cristão, né? Que isso foi um dos maiores erros da igreja cristã, foi isso. Porque muitos dizem que entrar na política, ele vai abandonar o caminho de Cristo, ele vai desviar, como diz o ditado, desviar, se afastar. Mas eu atribuo assim, o irmão ele só abandona quando ele já tem a índole de não permanecer. Porque salvação é uma opção. Servir a Deus é uma opção. Se você tomou, eu acredito assim, você tem um sonho de se formar em alguma área, você só vai se sossegar quando você se formar. Sim ou não? Não, eu vou ser médico. Então você vai estudar para ser médico. O cara quer ser médico, mas vai por cuidar de gado Não tem como. Tirar leite, cavar buraco para colocar. Então, servir a Deus, você pode assumir qualquer um outro cargo nessa terra. Mas se você tem um desejo de servir a Deus, nada vai tirar esse foco. Nada. Ninguém vai te influenciar para tu deixar Deus. Tem que ir para a cova do leão, muito pelo contrário, ardente, né? Permanecer. Eu tive a oportunidade de pregar para os colegas que eram candidatos do mesmo partido que eu era, da mesma equipe que nós estávamos. Preguei para muitos. E hoje eu tenho uma amizade muito grande com eles. E todos eles me respeitavam como pastor. Então, foi um erro muito grande da igreja não apostar em assumir um cargo público, dando nome para ser eleito, para desenvolver um trabalho honesto e digno. Porque, irmão, se um homem justo não governar com sinceridade, quem é que vai governar? Se eu tenho o temor de Deus, aqui na terra eu trato tudo igual, porque eu temo a Deus. E foi uma benção. Eu não me arrependo de ter dado o meu nome, de maneira nenhuma. E o senhor ficou como suplente? Segundo suplente? Sou segundo suplente. Aqui em Palestina eu sou segundo suplente pelo partido PSD. Então, para mim, foi uma vitória muito grande. Não vou dizer que tenho o sonho de dar o nome novamente, porque essas coisas a gente, como cristão... É Deus que direciona. Né? Mas, para mim... Pastor, e foi Deus que mandou? Não, Deus não falou no meu coração, mas bateu um desejo. Foi uma curiosidade e foi bom. Você olhou para Santa Isabel, olhou para os assentamentos... Esse era o meu desejo. E viu assim, eu quero fazer algo mais por esse povo, né? Eu assinei, parece que foi uma revelação de Deus para ti. Eu tinha isso no meu coração. Porque eu acho eu vi uma vila sofrida, um povo sofrido. É isso que desperta no coração. E isso bateu um desejo no meu coração de dar o nome, se caso fosse eleito, poder reivindicar alguma coisa que viesse abençoar aquela comunidade. Mas Deus tem uma forma de trabalhar
E eu aprendi muito. Eu não me arrependo, eu aprendi muito. Graças a Deus. Foi uma experiência e tanto. Não, eu acompanhei, né, o seu período de campanha e quero até parabenizar, né, pela transparência, pelo cuidado, por estar à disposição com sua, eu posso dizer pequenez de força porque a condição não era as melhores, verdade, né? Verdade. Mas o senhor propôs ajudar daquilo que podia e teve um discurso alinhado, né? Verdade. Uma pessoa Foi que muito se bom. apoiaram alguém que acreditava. Com e aproveitando essa oportunidade, João Josinei, eu quero pedir aqui a permissão para me agradecer, porque fica à vontade. Eu nunca tive a oportunidade de voltar na casa de todos aqueles que acreditaram, né? Inclusive você, eu quero te agradecer pelo apoio, pela confiança. E o pai com Juarez lá. Eu quero agradecer todos que confiaram. Aproveitar essa oportunidade que eu sei que vai ser visto por muita gente, muitos deles que acreditou na gente, vai estar vendo esse vídeo. Então eu quero agradecer de coração todos que acreditaram, que deram o seu voto de confiança. E uma coisa, eu nunca parei de atender. Continua o mesmo domingo. Continua o mesmo Domingo Barbosa, o mesmo pastor. À disposição. Quase todo dia tem alguém na minha casa pedindo uma carona para levar para Araguaína, levar para Marabá, para Augustinó, para Araguatins. Deus nunca deixou eu dizer um não. Todo tempo eu ajudo. Lhe dando condição de ajudar o povo. Deus tem me dado condição de ajudar o povo. Isso é bom demais. Então quero agradecer de coração, em primeiro lugar, ao nosso Deus, e segundo, todos aqueles que acreditaram, que nos apoiou com o coração, porque foi um voto de fé, um voto de sinceridade, porque não teve promessa. Eu não prometi nada para ninguém, a não ser reivindicar os direitos necessários na comunidade, se caso eu fosse eleito. Muito bem. Foi essa palavra. Essa foi a proposta. 129 votos? 129 votos. Que benção, ó. Maravilha. Então, gente, você ouviu aí desde o início um pouco da história do pastor Domingo Barbosa, sua história de convenção, né, sua experiência em Minas Gerais, o seu retorno para a Palestina, para essa região, inclusive para a Palestina do Pará. Também ouviu também um pouco aí da sua história do CD, como foi gravado, né, o intuito de ter gravado um CD, que a princípio você percebeu que era um plano dele de uma forma, mas Deus tinha outro plano, né? Forte. Ele pensava em algo aqui e Deus tinha algo muito maior. E é assim que Deus faz. Pastor Domingo, como nós somos pessoas do mesmo ambiente cristão, a gente está com a série Evangelismo SPNT. O que é essa série? Essa série, ela retrata de profecias do passado, que foram proferidas pelos reis e profetas, e que se cumpriu em Jesus Cristo, né? E como você é um convidado especial para a gente e também é pastor, eu queria que você, para finalizar a nossa participação no podcast, que você falasse, né, enaltecesse para esse povo que está assistindo a gente, para aquele que é crente, para aquele que não é, a importância do Evangelho, a importância da revelação de Cristo Jesus para o mundo. O que nós podemos ter em Jesus Cristo? Você fala para esse povo, né, o porquê que nós, eu e você e tantos outros, está disposto a viver o resto da sua vida depois que aceitou Jesus na dependência do Evangelho. Irmão Josinei, isso é uma coisa assim. Só lembrando aqui, hoje eu faço parte do ministério, eu esqueci de falar, com a permissão, você fez uma pergunta aqui, mas eu vou já chegar lá, vou já falar para o povo. Hoje eu faço parte, a igreja o qual hoje eu pastoreio é a Assembleia de Deus, Ministério do Tinga, a Convenção Cimademudo, do estado de Belém do Pará. Meu pastor presidente, pastor João Alves Filho, somos afiliados à maior igreja, a maior Assembleia de Deus do Brasil, a CGADB. Então hoje nós somos a Assembleia de Deus no Estado do Tinga e somos aliançado com a CGADB também, a maior Assembleia de Deus do Estado do Brasil, pastor presidente. E falando a respeito do que nós, por que cristão, por que nós nos apaixonamos por Jesus? Primeiro,
Jesus Cristo falou que sem Ele nada nós podemos fazer. No Evangelho de João ele diz assim, sem mim nada podeis fazer. E quando se trata de vida eterna, que muitos não creiam, né? Infelizmente é uma tristeza, muitos não acreditam, mas temos uma vida após essa vida. E descobrimos nesse canon, nas Sagradas Escrituras, nós descobrimos aqui, eu posso até atribuir assim, todo o aparelho, ele vem com um manual de instrução. O fabricante ele tem por obrigação de dizer como aquilo funciona. Então, esse aqui é o manual do crente, do cristão. E nós descobrimos aqui, irmão Josnei, que a vida eterna, a escolha como que ela vai ser, é com essa vida aqui. Quando o homem pecou no jardim do Éden, Deus deu o livre-arbítrio para ele escolher a salvação, para ele escolher onde é que ele quer estar. Até então a salvação do homem era garantida na mão de Deus. Mas quando ele desobedeceu lá, Deus entregou esse direito para ele. Ó, a partir de hoje, você escolhe se quer Deus ou se não quer Deus. E quando nós descobrimos isso dentro desse livro, dentro dessas Sagradas Escrituras, nós acreditamos nisso. Então não tem como nós abandonar esse Jesus, porque é só Ele que tem a palavra verdadeira com respeito ao fim aqui na terra, que inicia. A vida eterna só inicia quando acaba essa aqui. E nós não queremos uma vida eterna sem Cristo, porque a Bíblia diz que existem dois caminhos. E todos os dois caminhos recebem aqueles da vida eterna. É o caminho com Cristo e o caminho sem Cristo. E nós acreditamos nessa palavra e nos apaixonamos por Jesus e nada tira isso do nosso coração. Então, como cristão, eu quero dizer para todos vocês, se você ainda não fez a sua decisão, não perca a oportunidade. Porque a vida eterna, o que você entende por eternidade? Sem fim. É uma eternidade. É a vida e a abundância, né? E o que me chama a atenção, não falando aqui no Velho Testamento, Jesus Cristo, em a sua despedida, na sua última conversa com os discípulos, no Evangelho de João, no capítulo 14, e a partir do verso 1. O discípulo, ele está ensinando os discípulos a eles não ficar aterrorizados, não ficarem tristes, que ele ia, mas ele ia preparar lugar. E se ele fosse preparar lugar, claro que ele voltaria uma outra vez, para que aonde Jesus estivesse, todos estejassem com ele também. E ali ele some, depois dessa palavra, ele some, ele vai, e aparece os anjos e diz, ei varões, o que vocês estão abismados olhando? Esse Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar uma outra vez, fica tranquilo. Então, os profetas profetizaram a respeito de Jesus. E aconteceu, não foi? Aconteceu. Ninguém acreditava, aconteceu. Então Jesus, ele deu essa palavra que quer a gente do lado dele. Mas para isso tem que ter uma renúncia. Se não fazer essa renúncia é inútil. O sacrifício dele foi inútil. Então essa palavra que eu digo para todos aqueles que estão nos ouvindo. Que tome uma decisão para fazer este sacrifício, esta renúncia. Porque a vida eterna, ela é eterna. Tanto faz ser com Cristo como sem Cristo. Agora é uma eternidade. Com Cristo, a Bíblia diz que lá não tem choro, lá não tem planto, lá não vai ter mais funerário. Vai ter dor. Não vai ter dor. Você não vai numa loja procurar uma roupa, porque essa aqui já está velha. O negócio vai ser diferenciado. E a gente acredita. Você acredita, José? Eu creio. Eu creio. Eu creio nessa palavra. E eu acredito que muito em breve... E essa palavra enche o nosso coração de alegria, né? Eu creio que muito em breve Deus vai surpreender essa terra. Agora, é claro que por nós abraçar essa fé, nós não vamos parar os nossos afazeres. Vamos continuar fazendo, continuar trabalhando, continuar... Mas esperando a qualquer momento a trombeta tocar. Aí onde entra a questão da vigilância, né? Exatamente. Existe um louvor de um ministério
que chama Aliança do Tabernáculo. Esse ministério surgiu, mas hoje já não é mais formado. Mas a canção que ele gravou toca até hoje. Não é uma canção que se estourou, mas tem uma letra, uma frase muito forte, que o adorador fala assim: enquanto eu espero, eu te louvarei. Não é forte a pessoa dizer isso? A pessoa está com essa convicção. Aí você imagine, não importa o cargo que a pessoa tem ou a importância social, ele vai levantar de manhã cedo e vai dizer: eu estou à espera dele e vou estar louvando. É forte. Aí o louvor não é só cantar. Não. Louvor é uma vida em vigilância. É uma dedicação a ele. Extrema, né? É, extrema. Verdade. Que tem que envolver todo o nosso ser, porque o evangelho, ele é uma boa notícia de salvação. É o que Jesus falou, né? Que o adorador que adora o Pai em espírito e em verdade, né? Não é só lá abrir a boca e cantar, não. É a sua vida, é uma dedicação de adoração. É com a roupa, é com o corpo, é com tudo seu. Todo ser. Seja para louvor. Irmão Josnei, eu aprendi uma coisa assim: tudo que eu faço em prol do reino. Tudo que eu faço em prol do reino. É tão tal que eu já cheguei em cidade, porque pela primeira vez foi que deu meu nome a ser candidato a um cargo público, a ser eleito um vereador. Foi aqui no município. Foi aqui no município. E eu já tive oportunidade por vários lugares que eu passei. Por exemplo, Teresina, a minha capital, né? Eu tive uma proposta em Teresina de um deputado de investir 1 milhão para me ser candidato. Eu não quis. Então, eu abrindo trabalho por aí, as pessoas da cidade: não, esse pastor faz isso aí porque ele quer ser candidato. Porque eu gosto de abençoar. E quando eu descobri na Bíblia que a caridade é um dom e você tem que exercer ele, porque se você não exercitar, você deixa de fazer. Enterra. E aí onde está o perigo? Então, tudo que eu faço em prol de Deus. Eu faço em prol do reino. Tudo que eu vou fazer em prol. Eu não faço nada para ninguém para querer algo em troca. Não, de maneira nenhuma. É fazendo pelo zelo. Eu atendo qualquer um, seja branco, seja pardo, seja cristão da Assembleia, seja cristão. Irmão, eu levo todo mundo por igual porque eu estou atribuindo ao nosso Deus. É assim que eu faço. E muitas vezes se confunde, né? Tem muitos que acham que eu estou ajudando o irmão porque eu quero que ele vá lá. Não, não é não, eu ajudo porque eu amo ajudar. Porque Deus já fez isso por mim. Deus já fez isso por nós na cruz do Calvário. E essa é a grande proposta do Evangelho, né? E eu amo fazer. E Bênção nós vamos chegar lá. Se todos aqueles que se dedicar a sua vida nesse caminho para trilhar nessa verdade, eles não são desamparados. Eu creio nessa palavra. Verdade verdadeira. Gente. Tá aí um bom período de informação para você acerca do podcast SPNT com o nosso convidado, pastor Domingo Barbosa, que é pastor presidente da Igreja do Ministério de Itinga. Isso. Aqui em Palestina do Pará. Sou presidente aqui da igreja, sou supervisor da região. De Altamira até próximo Belém aí as postas, os pastores. E sou vice-coordenador da convenção. Nunca tinha tido um cargo em convenção. Então Deus fez tudo isso. Proporcionou tudo isso. Então a gente não merece. Não Deus. É dizendo aqui para querer dizer que não, de maneira nenhuma. É só testemunhando como que Deus age na vida do ser humano. Se ele se dedicar, se ele confiar no Senhor. Né? Deus é fiel. E aqui em Palestina, a igreja está localizada na Avenida 22. É ali no bairro Cidade Nova, sem número, próximo ao depósito de gás do Zequinha. Inclusive, eu queria até, com a sua permissão, nós temos um grande evento. Eu posso falar desse evento? Com certeza, por favor. Nós estamos tendo agora um grande evento, dia 3 de agosto. Você é o nosso convidado. O Wellington Camargo, o irmão do Zezé da dupla, Zezé de Camargo e Luciano, vai estar aqui conosco. Dia 3 de agosto. 3 de agosto. Vai estar Marque aí, gente, na sua agenda. E testemunhando, né? Ele foi sequestrado um tempo desse. Então o testemunho dele é muito forte. E de já aproveita essa oportunidade, claro, para convidar todos vocês a estar conosco nessa data. 3 de agosto, a partir das 19 horas. Benção, viu? Para você que não conhece a história, basta pesquisar um Google aí que você vai conhecer um pouquinho da história desse homem. Que eu acho que tem
mais de 25 anos. Tem isso, por não aí. tem? Tem. Que ele foi sequestrado, até chegaram os bandidos a cortar a orelha dele, e o testemunho dele está ligado a isso, o grande livramento que Deus deu para a vida dele. Hoje ele é cantor e vai estar aqui em Palestina do Pará, pela primeira vez, Pela primeira vez em Palestina do Pará. Que bênção, rapaz. É só agradecer a Deus. Mas muito bem, está avisado. E eu quero aqui, pastor Domingo, agradecê-lo por estar aqui conosco, por ter aceitado o convite, né? Agradecer mesmo de coração e dizer que é uma grande honra, né? Saber da sua história e ser um instrumento para compartilhar ela para demais pessoas, né? Por esse mundo de nosso Deus aí. Eu que te agradeço, irmão Josnei, não tenho palavras, viu? Te agradeço pela consideração, pelo carinho, pelo amor. Você tem demonstrado isso, e dizer para você que aqui inicia, eu posso dizer que está iniciando um grande laço, e estamos juntos nessa batalha. Amém. Estamos aqui para somar. Amém. Então é isso, gente. Essa foi mais uma edição do podcast SPNT, com o nosso convidado especial dessa edição, pastor Domingo Barbosa. E você acompanhando o decorrer de todo o vídeo, vai estar passando aqui, ó, nessa região aqui, no televisor que a gente vai colocar. É o nossos parceiro, né, que apoia a gente com essa edição de podcast, também no evangelismo. E eu quero dizer para você que quiser vincular, né, a sua marca, a sua logo ao podcast, será muito bem-vindo. Por incrível que pareça, a taxa não é uma taxa absurda, é uma coisa que você vai até se surpreender, porque a gente está aqui para fazer parceria, né? Vale muito mais um pássaro na mão do que dois voando. É verdade, verdade. Pastor Domingo, muito obrigado. Obrigado, Josnei, eu que te agradeço, tá? Olha para lá. Aleluia. Que Deus abençoe.